Barriga de trigo. Livre-se do trigo, livre-se dos quilos a mais e descubra seu caminho de volta para a saúde. William Davis. Introdução. Folheie os álbuns de família de seus pais ou avós e, provavelmente, ficará impressionado com a magreza de todos. As mulheres usavam manequim 38 e os homens exibiam 80 centímetros de cintura. O excesso de peso era medido em apenas alguns quilos. A obesidade era rara. Crianças gordas? Quase nunca. Cinturas de 105 centímetros não se viam. Adolescentes pesando 90 quilos? Claro que não. Porque as June Cleavers das décadas de 1950 e 1960, donas de casa que não trabalhavam fora, além das outras pessoas daquela época, eram tão mais magras que as pessoas que vemos hoje na praia, no shopping ou nos nossos próprios espelhos. Enquanto as mulheres daquele tempo geralmente pesavam de 90 a 52 quilos e os homens de 67 a 75 quilos, nós hoje carregamos 25, 30, até mesmo 90 quilos a mais. As mulheres daquela época não se exercitavam nem um pouco. Afinal, não era considerado apropriado. Assim como ter pensamentos impuros na igreja. Quantas vezes você viu sua mãe calçar tênis e sair para correr uns 5 quilômetros? Para minha mãe, exercício era passar o aspirador na escada. Hoje, saio num belo dia e vejo dezenas de mulheres correndo, pedalando suas bicicletas, praticando marcha acelerada, coisas que praticamente nunca eram vistas 40, 50 anos atrás. E, no entanto, cada ano que passa, estamos cada vez mais gordos. Minha mulher é triatleta e instrutora de triatlo. Por isso assisto a alguns eventos desses exercícios radicais todos os anos. Os triatletas submetem-se a treinos intensivos de meses a anos de duração, antes de uma competição em que devem nadar de 1,6 a 4 quilômetros em águas abertas, pedalar de 90 a 180 quilômetros e terminar com uma corrida de 21 a 42 quilômetros. O simples fato de conseguir terminar a prova é um feito em si, uma vez que o evento consome vários milhares de calorias e exige uma resistência espetacular. A maioria dos triatletas tem hábitos alimentares bastante saudáveis. Então, por que um terço desses dedicados atletas, tanto homens como mulheres, têm sobrepeso? Eu lhes dou um crédito ainda maior por terem de carregar 15, 20 ou 25 quilos a mais. Contudo, considerando-se o altíssimo nível de atividade e o exigente programa de treinos a que estão submetidos, como é possível que ainda tenham sobrepeso? Se seguirmos a lógica convencional, triatletas com sobrepeso precisam exercitar-se mais ou comer menos para perder peso. Para mim, essa é uma ideia decididamente ridícula. Defendo a teoria de que o problema com a dieta e a saúde na maioria dos norte-americanos não é a gordura, não é o açúcar, nem o surgimento da internet ou o abandono do estilo de vida rural. É o trigo, ou aquilo que estão nos vendendo com o nome de trigo. Você verá o que estamos comendo, habilmente disfarçado como um bolinho de farelo ou uma ciabatta de cebola. Não é, de modo algum, trigo realmente, mas um produto transformado, resultante de pesquisas genéticas realizadas durante a segunda metade do século XX. O trigo moderno tem tão pouco a ver com o trigo verdadeiro quanto um chimpanzé tem a ver com um ser humano. Embora nossos peludos parentes primatas compartilhem 99% dos genes humanos, com seus braços mais longos, seu corpo coberto de pelos e sua menor capacidade para ganhar o prêmio acumulado num programa de perguntas e respostas, tenho certeza de que é muito mais fácil perceber a diferença que esse 1% representa. O trigo moderno, numa comparação com seu antepassado de apenas 40 anos atrás, consegue ser ainda mais diferente. Creio que com o aumento do consumo de grãos, ou mais precisamente, o aumento do consumo dessa coisa geneticamente modificada, conhecida como trigo moderno, explica o contraste entre as pessoas sedentárias e esguias da década de 1950
e as pessoas com sobrepeso do século XXI, incluindo os triatletas. Reconheço que afirmar que o trigo é um alimento pernicioso é como dizer que Ronald Reagan era comunista. Pode parecer absurdo, até mesmo pouco patriótico, rebaixar um simbólico gênero de primeira necessidade à condição de perigo para a saúde pública. Mas pretendo provar que o cereal mais popular do mundo é também o ingrediente alimentar mais destrutivo. Efeitos peculiares do trigo nos seres humanos, já documentados, incluem a estimulação de apetite, a exposição do cérebro a exorfinas, equivalentes às endorfinas, produzidas internamente, picos exagerados de açúcar no sangue que acionam ciclos de saciedade alternados com o aumento do apetite. A glicação, processo que está por trás de algumas doenças e do envelhecimento, inflamações e alterações de pH que provocam o desgaste de cartilagens e prejudicam os ossos. E a ativação de distúrbios nas respostas imunológicas. Uma complexa série de enfermidades resulta do consumo de trigo, desde a doença celíaca, devastadora enfermidade intestinal desencadeada pela exposição ao glúten, até uma variedade de transtornos neurológicos, diabetes, doenças cardíacas, artrite, estranhas urticárias e os delírios incapacitantes da esquizofrenia. Se essa coisa chamada trigo é um problema de tamanha importância, removê-la da alimentação deveria gerar benefícios extraordinários e inesperados. De fato, é o que ocorre. Como cardiologista que atende e medica milhares de pacientes ameaçados por doenças cardíacas, pelos diabetes e pelos inúmeros efeitos destrutivos da obesidade, observei pessoalmente que, quando meus pacientes eliminavam o trigo de sua alimentação, a gordura da barriga protuberante que se derramava por cima do cinto desaparecia, e que geralmente ocorria uma perda de peso de 10, 15 ou 25 quilos já nos primeiros meses. Essa perda de peso rápida e sem esforço costuma ser acompanhada de vantagens para a saúde que ainda hoje me surpreendem, mesmo depois de eu ter presenciado esse fenômeno milhares de vezes. Testemunhei drásticas reviravoltas em saúde, como o caso de uma mulher de 38 anos que sofria de colite ulcerativa e se via diante da possibilidade de remoção do cólon e que se curou com a eliminação do trigo, mantendo o cólon intacto. Ou de um homem de 26 anos incapacitado que mal podia andar por causa de dores nas articulações, que experimentou alívio total e voltou a andar e correr livremente depois que retirou o trigo de seu cardápio. Ainda que esses resultados possam parecer raros, há uma vasta pesquisa que aponta o trigo como a raiz desses males e indica que a remoção do trigo da alimentação pode reduzir seus sintomas ou eliminá-los completamente. Você verá que, inadvertidamente, trocamos saúde por conveniência, abundância e baixo custo, como comprovam as barrigas e coxas volumosas e as papadas, todas decorrentes do consumo de trigo. Muitos dos argumentos apresentados por mim nos próximos capítulos foram comprovados em estudos científicos que estão disponíveis para todos aqueles que quiserem consultá-los. É incrível, mas muitas coisas que aprendi foram observadas em estudos clínicos há décadas. No entanto, por alguma razão, elas nunca atingiram a consciência da classe médica ou do público. Eu apenas reuni alguns conhecimentos e cheguei a certas conclusões que você pode considerar espantosas. A culpa não é sua. No filme Gênio Indomável, o personagem de Matt Damon, que embora dotado de genialidade extraordinária, abriga demônios por ter sido vítima de abuso. Cai um choro convulsivo quando o psicólogo Sean McGuire, Robbie Williams, repete inúmeras vezes: a culpa não é sua. Assim como ele, muitos de nós, impressionados com uma desagradável barriga de trigo, sentimos-nos culpados. Calorias demais, falta de atividade física, falta de moderação. Contudo, é mais correto afirmar que o conselho que vínhamos recebendo de comer mais cereais integrais porque é mais saudável
nos privou do controle sobre nosso apetite e nossos impulsos, tornando-nos gordos e pouco saudáveis, apesar de nossos melhores esforços e boas intenções. Comparo o conselho amplamente aceito que se consumam cereais integrais porque é saudável, a dizer a um alcoólatra que, se um gole ou dois não vão fazer mal, 9 ou 10 podem até fazer bem. Seguir esse conselho tem repercussões desastrosas sobre a saúde. A culpa não é sua. Se você se descobriu carregando o peso de uma protuberante e incômoda barriga de trigo, tentando em vão se espremer para caber nos jeans do ano passado, garantindo a seu médico que não andou comendo porcarias, mas ainda está com sobrepeso, pré-diabetes, pressão alta e colesterol elevado, ou se está se esforçando desesperadamente para disfarçar um humilhante par de seios num tórax masculino, pense em dar adeus ao trigo. Elimine o trigo e eliminará o problema. O que você tem a perder, a não ser sua barriga de trigo, seus seios inconvenientes ou seu traseiro de miolo de pão? Primeira parte. Trigo, o cereal integral nada saudável. Capítulo 1. Que barriga? O médico que tem conhecimento científico acolhe bem o estabelecimento de um padrão de pão de forma feito em conformidade com as melhores evidências da ciência. Tal produto pode ser incluído em dietas tanto para pessoas enfermas como para pessoas saudáveis, com uma nítida compreensão dos efeitos que ele pode ter sobre a digestão e o crescimento. Em séculos passados, uma barriga proeminente era uma característica dos privilegiados, um sinal de prosperidade e sucesso, um símbolo de que a pessoa não precisava limpar seus estábulos ou arar suas terras. No século atual, não é preciso arar a própria terra. Hoje, a obesidade foi democratizada. Todo mundo pode ter um barrigão. Seu pai chamava a dele, uma barriga ainda incipiente de meados do século XX, de barriga de cerveja. Mas por que a barriga de cerveja? Também é vista em mães assoberbadas de afazeres, em crianças e na metade de seus amigos e vizinhos que não bebem cerveja. Eu a chamo de barriga de trigo, embora também pudesse chamar esse problema de cabeça de pretzel, intestino de rosquinha ou cara de bolacha, já que não há um sistema no organismo que não seja afetado pelo trigo. No entanto, o impacto do trigo na cintura das pessoas é a sua característica mais visível e determinante, uma expressão externa das grotescas deformações sofridas pelos seres humanos com o consumo desse cereal. Uma barriga de trigo representa a deposição de gordura resultante de anos de ingestão de alimentos que acionam a insulina, hormônio responsável pelo armazenamento de gordura. Enquanto algumas pessoas armazenam a gordura no traseiro e nas coxas, a maioria acumula uma gordura deselegante em torno da cintura. Essa gordura, central ou visceral, tem características exclusivas. Diferentemente da gordura acumulada em outras áreas do corpo, ela provoca processos inflamatórios, altera as respostas insulínicas e emite sinais metabólicos anormais para o resto do corpo. No homem que tem barriga de trigo e não se dá conta disso, a gordura visceral também produz estrogênio, que provoca o desenvolvimento de seios. As consequências do consumo de trigo, porém, não se manifestam apenas na superfície do corpo. O trigo também pode atingir profundamente quase todos os órgãos do corpo, como os intestinos, o fígado, o coração, a glândula tireoide e até mesmo órgãos do sistema nervoso. Na realidade, praticamente não existe nenhum órgão que não seja afetado pelo trigo de algum modo potencialmente prejudicial. Ofegando e transpirando no coração do país. Pratico cardiologia preventiva em Milwaukee. Como muitas outras cidades do meio-oeste, Milwaukee é um bom lugar para morar e criar uma família. Os serviços municipais funcionam bastante bem. As bibliotecas são de primeira qualidade. Meus filhos frequentam boas escolas públicas e a população é grande o suficiente para dispor de atrações culturais de cidade grande, como uma excelente orquestra sinfônica e um museu de belas artes.
As pessoas que vivem aqui são bastante simpáticas, mas são gordas. Não quero dizer que são gordinhas, estou dizendo que são gordas, de verdade. Estou falando de pessoas tão gordas que ficam ofegantes e transpiram ao subir apenas um lance de escadas. De mulheres com apenas 18 anos e quase 110 quilos. De picapes com forte inclinação para o lado do motorista. De cadeiras de rodas de largura dupla. De equipamentos hospitalares inadequados para atender pacientes que levam o ponteiro da balança aos 160 quilos ou mais. Não é só o fato de eles não caberem no aparelho para tomografia computadorizada ou outro dispositivo para obter imagens. O problema é que, ainda que coubessem, ninguém conseguiria enxergar nada. Seria como tentar determinar se um vulto no oceano turvo é um linguado ou um tubarão. Foi-se o tempo em que um indivíduo de 110 quilos ou mais era uma raridade. Hoje é algo comum entre os homens e mulheres que passeiam pelo shopping. Algo tão corriqueiro quanto a venda de jeans na Gap. Aposentados têm sobrepeso ou estão obesos, assim como adultos de meia idade, jovens adultos, adolescentes e até mesmo crianças. Funcionários de escritórios são gordos, trabalhadores braçais são gordos, sedentários são gordos e atletas também. Brancos são gordos, assim como os negros, os hispânicos e os asiáticos. Quem come carne é gordo e quem é vegetariano também. O povo norte-americano foi contaminado pela obesidade num grau jamais visto na experiência humana. Nenhum perfil demográfico escapou à crise do ganho de peso. Pergunte ao Departamento de Agricultura dos Estados Unidos ou ao Departamento encarregado da Saúde Pública e eles lhe dirão que os norte-americanos são gordos porque consomem muito refrigerante e batata frita, tomam muita cerveja e não fazem exercícios. E tudo isso pode ser mesmo verdade, mas está longe de ser toda a verdade. Muitas pessoas com sobrepeso estão de fato bastante preocupadas com a própria saúde. Pergunte a qualquer um que esteja fazendo a balança chegar aos 110 quilos o que ele acha que aconteceu que justifique um ganho de peso tão incrível. Você pode ficar surpreso com a quantidade de pessoas que não vão dizer: eu tomo copos gigantes de refrigerante, como biscoitos recheados e vejo televisão o dia inteiro. A maioria delas vai dizer alguma coisa do tipo: não consigo entender, faço exercício 5 vezes por semana, cortei o consumo de gorduras e aumentei o de grãos integrais saudáveis. Mesmo assim, parece que não paro de ganhar peso. Como chegamos aqui? A tendência nacional para a redução na ingestão de gorduras e colesterol e o aumento de carboidratos calóricos gerou uma situação singular, na qual produtos feitos com trigo não só ampliaram sua presença em nossa dieta, como também passaram a dominá-la. Para a maioria dos norte-americanos, todas as refeições e lanches incluem alimentos que contêm farinha de trigo. Pode ser o prato principal, o acompanhamento ou a sobremesa, mas é provável que sejam todos eles. O trigo tornou-se o símbolo nacional da saúde. Comam mais grãos integrais, é mais saudável. É o que nos dizem, e a indústria alimentícia adotou a ideia com prazer, criando versões boas para o coração, repletas de grãos integrais, de todos os produtos de trigo de que mais gostamos. A triste verdade é que a proliferação de produtos feitos de trigo na dieta norte-americana corresponde à expansão de nossa cintura. A recomendação de que se reduzisse a ingestão de gorduras e colesterol e se repusessem essas calorias pelo consumo de grãos integrais. Feita pelo Instituto Nacional do Coração, Pulmão e Sangue, por intermédio de seu Programa Nacional de Educação sobre o Colesterol. Em 1985, coincide exatamente com o início de uma acentuada curva ascendente do peso corporal de homens e mulheres. Por ironia, foi também em 1985 que os Centros para Controle e Prevenção de Doenças começaram a rastrear estatísticas de peso corporal, documentando organizadamente a explosão de obesidade e diabetes que começou naquele mesmo ano. De todos os grãos que participam da dieta humana, por que escolher o trigo?
porque em nossa dieta o trigo é, de longe, a principal fonte da mistura de proteínas conhecida como glúten. A menos que sejam como Mel Gibson, a maioria das pessoas não comem muito centeio, cevada, espelta, triticale, os trigos bulgur e kamut ou outras fontes menos comuns de glúten. O consumo de trigo supera o de outros grãos que contêm glúten numa proporção de mais de 100 para 1. O trigo também tem atributos especiais que esses outros grãos não possuem e que o tornam especialmente destrutivo para a nossa saúde. Falarei sobre eles em capítulos posteriores. No entanto, concentro minha atenção no trigo porque, na grande maioria das dietas norte-americanas, as expressões exposição ao glúten e exposição ao trigo podem ser usadas uma pela outra. Por esse motivo, costumo usar a palavra trigo para referir-me a grãos que contêm glúten. O impacto do triticum aestivum, o trigo comum de panificação, e de seus irmãos genéticos sobre a saúde tem amplo alcance, provocando estranhos efeitos desde a boca até o ânus, do sistema nervoso ao pâncreas, afetando desde a dona de casa nos Apalaches até o arbitrador de Wall Street. Se tudo isso parece loucura, tenha paciência. Faço essas afirmações com a consciência limpa, livre de trigo. Exageros nutricionais. Como a maioria das crianças de minha geração, nascidas em meados do século XX e criadas à base de pão de forma branco e bolos de chocolate recheados com chantilly, tenho um longo e íntimo relacionamento com o trigo. Minhas irmãs e eu éramos verdadeiros especialistas em cereais matinais. Preparávamos nossas próprias misturas individuais das marcas Trix, Look, Charms e Fruit Loops. E bebíamos avidamente o leite doce, em tom pastel, que ficava no fundo da tigela. É claro que a grande experiência com os alimentos industrializados não terminava com o café da manhã. Para a merenda na escola, minha mãe geralmente preparava sanduíches de manteiga de amendoim ou uma mortadela do tipo Bolonha, um prenúncio dos mini rocamboles de chocolate e creme tortinhas semelhantes ao alfajorres embalado em celofane. Às vezes, ela acrescentava também alguns biscoitos de baunilha ou de chocolate recheados com creme. Na hora do jantar, adorávamos as refeições prontas, que vinham embaladas em recipientes individuais de alumínio e permitiam que comêssemos nosso frango empanado, os bolinhos de milho e o camembert de maçã enquanto assistíamos ao Agente 86. Em meu primeiro ano na faculdade, de posse de um vale-refeição que me permitia comer tudo o que eu quisesse, empanturrava-me de waffles e panquecas no café da manhã, fettuccine Alfredo na hora do almoço, massa com pão italiano no jantar, bolinho com sementes de papoula ou bolo de claras na sobremesa. Isso mesmo, eu não só ganhei um bom pneu em torno da cintura aos 19 anos de idade, como também me sentia exausto o tempo todo. Nos 20 anos que se seguiram, tentei combater esse efeito bebendo litros de café, esforçando-me para livrar da espécie de estupor difuso que persistia, não importava quantas horas eu dormisse por noite. Entretanto, nada disso chegou realmente a me afetar, até eu dar com uma foto que minha mulher tinha tirado de mim em umas férias com nossos filhos, na época com 10, 8 e 4 anos de idade, em Marco Island, na Flórida. Era o ano de 1999. Na fotografia, eu estava dormindo na areia, com meu abdômen flácido espalhado para cada um dos lados do corpo. Minha papada pousada nos braços flácidos cruzados sobre o peito. Naquele instante recebi um golpe. Eu não precisava perder só uns quilinhos. Estava com, no mínimo, 15 quilos de peso acumulado em torno da cintura. O que meus pacientes deviam pensar quando eu lhes dava conselhos sobre dieta? Eu não era melhor do que os médicos da década de 1960, que, enquanto recomendavam aos pacientes que levassem uma vida mais saudável, tragavam seus cigarros. Por que eu estava com aqueles quilos a mais? Afinal de contas, eu corria de 5 a 8 quilômetros todos os dias, seguia uma dieta razoável e balanceada, que não incluía quantidades excessivas de carne ou gorduras. Evitava fazer lanchinhos ou comer junk food.
preferindo consumir uma boa quantidade de saudáveis grãos integrais. O que estava acontecendo no meu caso? É claro que eu tinha minhas suspeitas. Não pude deixar de perceber que nos dias em que comia torradas, waffles ou bagels no café da manhã, passava algumas horas sentindo sonolência e letargia. Mas se comesse uma omelete de queijo feita com 3 ovos, eu me sentia bem. Alguns exames básicos de laboratório, no entanto, realmente me surpreenderam. Triglicerídeos, 350 mg/dl. Colesterol HDL, bom, 27 mg/dl. E eu estava diabético, com uma taxa de açúcar em jejum de 161 mg/dl. Corria quase todos os dias, mas estava com sobrepeso e diabético. Devia haver alguma coisa muito errada em minha alimentação. De todas as mudanças que eu fizera nela, em nome da saúde, aumentar minha ingestão de grãos integrais saudáveis fora a mais significativa. Será que os grãos estariam de fato me engordando? Aquele instante em que me dei conta de minha flacidez foi o início de uma viagem acompanhando o rastro das migalhas, de volta ao momento em que comecei a ter sobrepeso e todos os problemas de saúde que o acompanharam. Contudo, foi quando observei efeitos ainda mais extensos, numa escala maior, além de minha experiência pessoal, que eu me convenci de que, realmente, alguma coisa estranha estava acontecendo. Lições de um experimento sem trigo. Um fato interessante: o pão de trigo integral, cujo índice glicêmico é 72, aumenta a taxa de açúcar no sangue tanto ou mais que o açúcar comum. A sacarose, cujo índice glicêmico é 59, atribui-se o valor 100 ao aumento da taxa de açúcar no sangue provocado pela glicose. Assim, considera-se que o índice glicêmico da glicose é igual a 100. A capacidade de um alimento específico de aumentar a taxa de açúcar no sangue em relação à glicose determina o índice glicêmico desse alimento. Então, quando eu estava criando uma estratégia para ajudar meus pacientes com sobrepeso e propensos ao diabetes a reduzir a taxa de açúcar no sangue de modo mais eficaz, ficou claro para mim que a maneira mais rápida e simples de obter resultados seria a eliminação de alimentos que causavam um aumento mais acentuado da taxa de açúcar no sangue. Em outras palavras, não o açúcar, mas o trigo. Produzi um folheto simples em que detalhava como substituir alimentos que tinham o trigo como principal ingrediente por alimentos integrais de baixo índice glicêmico, para criar uma dieta saudável. 3 meses depois, meus pacientes fizeram novos exames de sangue. De fato, como eu previra, com apenas raras exceções, a taxa de glicose no sangue, glicemia, tinha com frequência passado da faixa correspondente ao diabetes, 126 mg/dl ou mais, para índices normais. Sim, diabéticos tinham deixado de ser diabéticos. É isso mesmo. O diabetes, em muitos casos, pode ser curado, não apenas controlado, pela remoção de carboidratos, especialmente o trigo da dieta. Muitos de meus pacientes tinham também perdido 10, 15, até mesmo 20 quilos. Todavia, foi o que eu não esperava que me deixou pasmo. Os pacientes relataram que sintomas de refluxo gástrico tinham desaparecido e que as periódicas cólicas e diarreias da síndrome do intestino irritável haviam acabado. Eles tinham recuperado a energia, conseguiam se concentrar melhor, o sono era mais profundo. Erupções cutâneas tinham desaparecido, até mesmo as que estavam presentes havia anos. A dor causada pela artrite reumatoide se abrandara ou desaparecera, permitindo-lhes reduzir e até mesmo eliminar os medicamentos desagradáveis usados no tratamento do problema. Os sintomas de asma tinham se amenizado ou desaparecido por completo, fazendo com que muitos se desfizessem de seus aparelhos de inalação. Os atletas relataram um desempenho mais uniforme. Mais magros, com mais energia, com o pensamento mais claro, com os intestinos, as articulações e os pulmões mais saudáveis. Repetidas vezes,
Sem dúvidas, esses resultados eram razão suficiente para abandonar o trigo. O que me convenceu ainda mais foram os muitos exemplos de pessoas que eliminaram o trigo da dieta e depois se permitiram consumi-lo como um pequeno prazer. 2 pretzels ou um canapé num coquetel. Em questão de minutos, muitos tiveram diarreia, dor e inchaço nas articulações ou experimentaram chiados na respiração. Como se tivesse sido acionado por um interruptor, o fenômeno se repetia. O que começara com uma simples experiência para tentar reduzir a taxa de açúcar no sangue das pessoas, culminou num insight sobre múltiplos problemas de saúde e perda de peso, que ainda hoje me deixa assombrado. Uma trigotomia radical. Para muitos, a ideia de remover o trigo da dieta é, pelo menos psicologicamente, tão dolorosa quanto um tratamento de canal sem anestesia. Para alguns, o processo pode até apresentar efeitos colaterais desconfortáveis, semelhantes ao da privação de cigarros ou do álcool. Mas esse procedimento deve ser seguido para permitir que o paciente se recupere. Barriga de Trigo investiga a seguinte proposição: os problemas de saúde dos norte-americanos, da fadiga à artrite, do desconforto gastrointestinal à obesidade, tem como origem o bolinho de farelo ou a rosca de passas e canela, de aparência inocente, que cada um consome com o café de todas as manhãs. A boa notícia, existe cura para essa condição chamada barriga de trigo, ou se preferirem, cabeça de pretzel, intestino de rosquinha ou cara de bolacha. O ponto essencial, a eliminação desse alimento que participa da cultura humana há mais séculos do que Larry King esteve no ar. Vai deixá-lo mais esguio, mais esperto, mais ágil e mais feliz. A perda de peso, em particular, pode ocorrer a uma velocidade que não se acreditava possível, e você poderá perder de modo seletivo a gordura mais visível que prejudica a ação da insulina, gera o diabetes, propicia inflamações e causa constrangimento, a gordura da barriga. É um processo que se conclui praticamente sem fome ou privação e que traz uma ampla gama de benefícios para a saúde. Por que então eliminar o trigo em vez do açúcar? Digamos, ou todos os grãos em geral. O próximo capítulo explicará por que o trigo não tem paralelo entre os grãos modernos em sua capacidade de se converter rapidamente em glicose no sangue. Além disso, ainda são pouco compreendidas e mal estudadas a composição genética do trigo e suas propriedades viciantes, causadoras de dependência, que realmente fazem com que comamos ainda mais. O trigo foi associado a literalmente dezenas de enfermidades debilitantes, além daquelas decorrentes do sobrepeso. E se infiltrou em quase todos os aspectos de nossa dieta. Sem dúvida, é provável que eliminar o açúcar refinado seja uma boa ideia, já que ele tem pouco ou nenhum valor nutritivo e também influi negativamente em nossa glicemia. No entanto, para obter os melhores resultados por seu esforço, eliminar o trigo é a medida mais fácil e eficaz que você pode tomar para proteger sua saúde e reduzir sua cintura.